Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Com o eclipse de 14 de dezembro de 2020, o eclipse solar. Esse eclipse é um eclipse total, ele tem uma potência realmente maior do que a média. Quem vem me acompanhando aqui no canal desde algum tempo já deve ter me visto falar algumas vezes sobre do que se trata o eclipse, como é que se dão os efeitos dele. O eclipse, como eu sempre digo, é uma espécie de apagão. Ele é uma lua nova elevada à enésima potência. Então, a Lua vai encontrar a mesma posição do Sol, tanto em latitude quanto em longitude celeste. Os dois vão se encontrar, a Lua oculta o Sol, e os efeitos das luas novas normalmente são de disparo de novas possibilidades ao longo de um período de um mês. Os eclipses eles são muito mais potencializados. Além desse disparo, que eles representam reinícios, fecundações de processos naturais, de processos sociais e até de questões que são climáticas, geológicas e todos esses assuntos que podem ser materiais, mundanos, além de psicológicos e comportamentais. Então, quando o eclipse ocorre, o efeito, a duração dele é mais ou menos a de 6 meses, tá? Dá entre um eclipse solar e outro. Existem também os eclipses lunares. Há um outro vídeo aqui que nós vamos colocar no canal sobre o eclipse lunar. Vamos comentar isso também no Diário Planetário, na coluna do Diário Planetário. Vai ter um eclipse lunar no dia 30 de novembro de 2020. Mas esse eclipse ao qual me refiro, de 14 de dezembro, ele é realmente muito particular. Ele está aqui na sequência de outro que já ocorreu em 2020, que foi o de junho de 2020, que ocorreu em Câncer. Mexeu com várias instâncias políticas, questões alimentares, assuntos ligados às águas, às etnias, aos processos também conectados com nações, nacionalismos. Tudo isso mexeu com o processo do eclipse. Esse mesmo eclipse que teve sua sombra passando pela região da Ásia, essa sombra do eclipse aqui de junho de 2020, ela passa justamente aqui na Ásia, onde houve explosão na Líbia, onde teve uma série de outros problemas relacionados ali também à Armênia e Azerbaijão, com conflitos mais diretos. Isso aí são alguns dos efeitos possíveis do eclipse no seu decorrer. É óbvio que as coisas não vão acontecer no momento em que o eclipse ocorre. Não é assim, acontece o eclipse e de repente vem vários momentos ali de escuridão que vai tomar conta de tudo, descerão anjos do céu, vai acontecer um apocalipse, as coisas serão destruídas, e não é isso. Até porque apocalipse em grego significa revelação, não é destruição, mas é um processo de expurgo, é um processo de liberação de alguma realidade que não se percebe. Não é esse o caso de um eclipse. Todo ano tem 1, 2 eclipses, sempre são eventos muito importantes que desencadeiam situações em potencial e dão guinadas, né? O eclipse, na medida em que você tem expectativas para com o futuro, com base naquilo que você está vivendo aqui agora, o eclipse ele indica que aquela direção que você tem, sobre a qual você tem alguma expectativa, ela vai dar uma guinada, ela vai dar uma mudança inesperada para um lado que normalmente a gente consegue detectar pelo signo em que ocorre e pelos aspectos planetários que o eclipse forma. O signo vai dar uma tônica, vai dar uma diretriz sobre determinados assuntos que esse signo governa, e os aspectos também vão dar algum tipo de intensidade e ainda acrescentar mais outros assuntos. O eclipse, então, ele vai mudar essa perspectiva. Como eu sempre digo em todos os vídeos, ele é esse apagão. Ele é essa forma que desorienta, um fator de desorientação, e é um fator de intensificação muito grande. Como a lua nova, ele também é um processo de inseminação de novas realidades. Essas realidades que têm esse ciclo, né, de uma duração de aproximadamente 6 meses. Mas, você vê, enquanto que a lua nova dura um mês só, o efeito, né, da lua nova dura um mês, o efeito do eclipse tem esses 6 meses e uma profundidade muito maior. Quando a gente faz um mapa astrológico e observa
onde no mapa da gente ocorre esse eclipse, a gente está vendo modificações, né, aquelas situações que são até fortuitas, que nos empurram para aquelas mudanças que às vezes a gente não quer assumir, para consciências que a gente não quer despertar. Mas a gente tem que despertar, faz parte de um processo natural de amadurecimento, e o eclipse é um sinalizador disso. Ele não é o causador, ele é sincrônico a este processo. As coisas não vão ser destruídas porque tem eclipse. O eclipse pode vir junto com eventos destrutivos, mas também com eventos criadores, com oportunidades muito importantes. Vale também acrescentar que esse eclipse de 14 de dezembro de 2020, ele antecede em pouquíssimos dias o ingresso de Saturno em Aquário, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, e o ingresso de Júpiter também em Aquário no dia 19. Júpiter e Saturno vão fazer conjunção, é um aspecto, um evento de grande peso no cenário simbólico da interpretação astrológica, né, como um todo para o mundo, porque é uma conjunção que está ligada a crises, a confrontos, a embates entre aquilo que é estabelecido e aquilo que está chegando como novo, aquilo que se mostra uma esperança para o futuro. Então tem quebras de paradigmas, quebras de expectativas, resistências muito fortes em relação àquilo que é novo e confrontações. Vamos falar sobre isso ainda no vídeo, sobre a conjunção de Júpiter com Saturno, que vai chegar aqui no canal. É só vocês assistirem e acompanharem a gente. Não deixa de assinar o canal, não deixa de curtir e aplicar o sininho para ser avisado a respeito. Mas é importante saber que esse eclipse acontece justamente nessa virada, quer dizer, dezembro de 2020 é de uma importância cabal, porque ele está marcado por modificações de tudo que andava na retranca, né? É uma quebra de paradigmas, é uma abertura para a esperança, ainda que você às vezes nem saiba que para atingir aquelas metas almejadas vai precisar quebrar alguns paradigmas, abandonar algumas coisas, desapegar de outras. Como nós temos visto, ainda me referindo ao eclipse anterior, ao de junho de 2020, uma parte desses efeitos pode ser vista, pode ser observada nos grandes movimentos sobre questões raciais, sobre questões étnico-raciais, nacionais e movimentos. Black Lives Matter nos Estados Unidos, as situações que até são conflituosas em relação às diferenças, né, raciais, e foi onde aconteceu esse eclipse, aconteceu no signo de Câncer, que é um signo que está ligado justamente a questões de raiz cultural, de processos históricos, e havia ali no momento do eclipse, toda uma expectativa, né, que ele cria em função dessas mudanças de paradigma em torno do que a história nos oferece, do que nós podemos fazer para o futuro. Isso era um dos potenciais, um dos muitos potenciais que aquele eclipse revelava naquele momento. Então, chegamos todos esses meses até aqui, e agora o período que costuma ser antecipado. Tá? Efeitos dos eclipses, especialmente os eclipses totais. Olha, o de junho foi um eclipse anular, um eclipse parcial, ele deixa um pedacinho de luz para fora. Já o eclipse de dezembro, ele é um eclipse total. Esses aí são muito impactantes. Às vezes eu até ouso dizer que os efeitos de um eclipse total duram até o próximo total. Então ele tem duração muito maior, uma duração de pano de fundo, né? As coisas ocorrem de acordo com as características do momento do eclipse. E por isso que é importante recordar que, dependendo dessa potência toda que esse eclipse tem, dessa capacidade de gerar essa mudança de direção, né? Essa mudança, na verdade a mudança de direção se dá na direção do signo para onde ele aponta, né? No caso aqui de dezembro será Sagitário. Então, um mês antes, ou algo em torno de 2 a 3 semanas antes, os efeitos já começam a aparecer, embora o eclipse esteja ainda um pouco longe de ocorrer fisicamente. Mas o que a gente observa é que é um fenômeno curioso, né? Os efeitos que a gente atribui ao eclipse, né, ao seu simbolismo, às suas repercussões possíveis, costumam anteceder o próprio evento físico. Por estranho que possa parecer, a gente observa isso com muita frequência. Isso aconteceu também no eclipse anterior e há de acontecer também
nesse próximo aqui em Sagitário. E aí, continua aqui comigo que eu vou mostrar exatamente em que campos da sociedade esses efeitos podem ser sentidos e observados. Como vocês podem ver aqui na imagem que acompanha, o eclipse ocorre lá no finzinho do signo de Sagitário, aqui ó, em 2308 de Sagitário, ocorre junto com o Mercúrio, numa conjunção com o Mercúrio, em quadratura com o Netuno, em trígono com Marte, né, esse é um aspecto bastante favorável até para quem está com necessidade de avançar em algum projeto pioneiro, né, de fazer alguma coisa que seja bem criativa, ousada, inovadora ocorrer, mas é sobretudo com essa conjunção que é importante pensar, Mercúrio junto ali com o eclipse em Sagitário, porque ela vai falar sobre assuntos que são ligados à inteligência, à produção de conhecimento, à produção de saberes, majoritariamente por vias acadêmicas. Ora, só de falar em Sagitário, a gente já pode cogitar o seguinte: em termos de instituições e pessoas afetadas ou até setores produtivos, aqueles que são análogos, né, que correspondem ao Sagitário, são aqueles que detêm algum tipo de religiosidade, né, que mexem com viagens, que atuam em campos universitários, né, acadêmicos em geral, que propagam algum tipo, qualquer que seja, de sistema filosófico, com direito internacional, que envolva direito internacional, questões territoriais e relações também internacionais. Esse eclipse, do modo como ocorre, ele atinge assuntos que vão também, em parte, desafiar os cânones que a gente usa para se basear. Essa rediscussão dos cânones, sobretudo os acadêmicos, os científicos, né, os religiosos, há uma rediscussão, vai trazer isso durante 6 meses, até o eclipse seguinte. Idem quanto às convicções pessoais, né, há uma rediscussão, há uma reformulação dessas convicções, né? O Sagitário é o signo das convicções, estou convicto de, né? Mesmo que eu não tenha uma comprovação absoluta, né? Eu estou convicto de, porque todas as evidências apontam, porque eu estou entusiasmado em relação àquilo. Sendo em Sagitário também, o eclipse pressupõe antecipações de processos e planos que estavam afastados ainda numa agenda, num planejamento, lá para frente, para meses à frente. Ele vai antecipar isso. Há uma tendência às pessoas ficarem com mais pressa, né? O mundo fica apressado. E falando em pressa, e lembrando que nós passamos 2020 inteiro diante de uma pandemia do coronavírus, o eclipse vai ocorrer em cima de uma estrela chamada Ras Alhag, a cabeça do Esculápio, ou do Serpentário, ou, se preferir, do Ofiuco, que é uma constelação do Serpentário, que representa o deus da medicina Esculápio. A cabeça do Esculápio, que é Ras Alhag, ela é muito ligada justamente a processos de desenvolvimento, de cura, de terapias, de sistemas de alívio de sofrimento alheio. Deus da medicina, no mito do Esculápio, resumindo bem superficialmente, depois de ser treinado por Quiron e fazer suas andanças, o Esculápio vai curar tanta gente e vai ressuscitar mortos que Hades, o deus dos infernos, pede para que Zeus acabe com aquilo, porque as pessoas não morriam mais. Claro que eu estou trocando aqui em miúdos e fazendo uma leitura grosso modo, mas é basicamente isso. Então, diante desse acordo, Zeus se vê obrigado a fulminar Asclépio, né? De tanto que ele tinha o poder de curar e até ressuscitar os mortos. Obviamente isso aqui é uma metáfora, ninguém vai ressuscitar assim dos mortos, mas é curioso que, havendo um eclipse sobre uma estrela totalmente ligada à medicina, a processos de estudo, de cura, de desenvolvimento científico, há que se considerar um avanço, um desenvolvimento muito grande nesses próximos 6 meses, que é óbvio, isso é uma coisa até otimista, né? Mas que diante do eclipse, diante de algumas controvérsias, esse eclipse está ocorrendo com uma quadratura com Netuno. Podemos ter mais e mais disputas, como essas que nós já estamos vendo em algumas partes do mundo, sobre a questão da vacina do coronavírus. Podemos ver uma aceleração na produção desta vacina e de outras formas de tratamento, não apenas do corona,
mas com outras coisas também, com outros problemas de saúde já conhecidos. Os eclipses sempre pressupõem, por causa das suas guinadas muito repentinas, processos críticos, né? Processos em que as pessoas podem ter que mudar de postura, se fazer um processo conversivo, né? Fazer uma conversão no seu modo de pensar. E isso aqui é uma grande crise no coletivo em função das percepções novas que obtém a partir de leituras novas, a partir de vivências diferentes, de saídas dos seus meios mais corriqueiros, né? Sair daquela mediocridade, sair da michuruquice, né? Sagitário não suporta a michuruquice. Então, a gente tende a ter uma saída desse meio mais fechado e das circunstâncias mais tradicionais em prol daquilo que é esperançoso, daquilo que pode ser partilhado, do grande top do top do top do conhecimento, ou do top do top do top, daquilo que é célebre. Então há movimentações internas entre vários sistemas religiosos diferentes, há declarações mais polêmicas, há questões de divisão, né, de clivagem entre os meios religiosos das mais variadas crenças do mundo, né, em todas as partes do mundo. Dentro dessas rediscussões sobre o ir e vir, sobretudo em longas distâncias, envolvendo transportes de massa, transportes de carga, que vai implicar grandes navios, né, aviões cargueiros, caminhões, estradas, né, estradas interestaduais e internacionais, ônibus, né, transportes coletivos como trens, metrôs e tudo o que leva grande quantidade de gente. Isso também pode ter que ser rediscutido, o ir e vir das massas pode ser contido, redirecionado, refeito de alguma forma. Há uma reengenharia diante desses assuntos e uma série de problemas, né? Algumas fronteiras podem ter embargos mais sérios, né? Podem ter fechamentos. Em se tratando, por exemplo, da expectativa sobre o coronavírus, essas fronteiras podem ser fechadas ou abertas de acordo com a existência ou não, a aplicação ou não de vacinas e de outros pormenores importantes nas trocas entre os países. As relações internacionais podem ficar muito comprometidas. Estamos aqui diante de uma contínua polarização no mundo e a gente pode ter gente tentando assumir lados, mostrando certezas absolutas, que é um dote do Sagitário, né? Ter certezas absolutas antecipadas, porque se por um lado 50% das vezes o Sagitário é muito perfeitamente capaz de antecipar o futuro, são muito bons com previsões, né? Com capacidades preditivas, de ver convergências, os outros 50% o sujeito exagera, né? Então tem que ter um discernimento realmente muito bom para ver o que é exagero, o que não é. No castigadíssimo sistema turístico, né, nas empresas de turismo, a gente também pode ver um redimensionamento. Elas podem ser, por um lado, pulverizadas em pequenos núcleos ainda menores do que já são. Tem empresa que já é pequenininha, né? Podem ser pulverizados, mas essa questão do turismo, que é uma mola enorme para muitas economias, pode intensificar, pode ser um foco enorme de atenções e de investimentos, às vezes até governamentais no turismo. Não estou falando só do Brasil, é de todas as partes do mundo. No que tange a essas modificações dos cânones acadêmicos, científicos, obviamente a gente vai mexer com o tema e os assuntos universitários, né? Então, o sistema educacional pode sofrer algumas mudanças um pouquinho mais radicais, podem haver propostas de assimilação de alunos, de distribuição de saberes para localidades e pessoas que ainda não tinham esse acesso, mas também podemos ter, junto com isso, bastante crise, né? Uma rediscussão desses cânones dentro até da formulação dos cursos. Provavelmente diante dos cursos online, das programações que não são essencialmente presenciais. Para todas as nações, países, regiões em que Sagitário, dentro do mapa dessas regiões e países, está muito forte, como no ascendente, no meio do céu, ou é o Sol, ou é a Lua ali em Sagitário, esse eclipse tem importância cabal. Nós ainda vamos ter algumas análises mais detalhadas, mais completas e até complexas sobre alguns países
em astrologia mundial em vídeo posterior. Mas aqui a gente já pode adiantar que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse eclipse é muito poderoso e, obviamente, a gente já tem a expectativa por causa das eleições e da briga jurídica que está acontecendo, sendo que Júpiter, o regente de Sagitário, é um fator que rege também as leis. E os Estados Unidos, no mapa que eu adoto aqui, que eu uso como dentro de um consenso entre muitos astrólogos, o ascendente em Sagitário é muito significativo, né? Esse eclipse vai ocorrer em cima da casa 1 dos Estados Unidos, que vai mostrar uma mudança de direção, de proporção e de expectativas gigantescas do país em relação ao mundo e do país em si. Tudo que acontece com os Estados Unidos, sobretudo para o nosso bloco aqui ocidental, modifica também as questões políticas, econômicas, sociais, as trocas comerciais. Então é realmente muito importante a gente dar uma olhada nessa questão. Ocorrendo o eclipse muito próximo do ingresso de Saturno e de Júpiter em Aquário, podemos esperar um período, logo dos primeiros 6 meses de 2021, bastante tumultuado, bastante convulsivo. O eclipse ocorre com uma oposição com Marte dos Estados Unidos, faz uma quadratura com Netuno dos Estados Unidos. Então, as situações ainda não ficam 100%, né, estáveis lá, bonitinhas. Muita coisa se resolve, né? Um eclipse ocorrendo na casa 1 de um país é a mudança de identidade cultural, mudança de forma de expressão mais direta do país, o contato desse país com os habitantes dele, mas também o contato do país, como ele se expressa diante do mundo, vai modificar radicalmente. É como se os Estados Unidos estivessem voltando a assumir aquele papel que o ascendente em Sagitário tem, né, de desbravador, de crescimento e também até de territorialista. Já para o Brasil, o eclipse vai ocorrer na casa 10, que é a casa de quem está no poder, é a casa de quem tem algum grau de diferenciação na sociedade. Então, todas as circunstâncias que mostram a reputação do país também dão guinadas. Tá? A gente tem alterações fortes o suficiente em todas as instâncias de poder dentro do país. Obviamente, dentro dos poderes que regem o país, e em circunstâncias que regem a imagem pública, né, meio do céu, a casa 10, que regem isso, a imagem pública, a imagem que o país tem diante do resto do mundo, como é que o país é rotulado pelo mundo. Esse eclipse também faz uma quadratura com o Mercúrio do Brasil, né, que mexe com ministérios, que mexe com sistemas educacionais, com ações também ligadas à área de saúde. Mercúrio está em Virgem, né, mexe também com esses assuntos, com assuntos ligados à fiscalização, recursos e auditorias de bens, está mexendo ali também com a proximidade de Mercúrio com a 8ª casa do país. Então, para nós aqui, esse eclipse também tem uma repercussão muito forte. Lembrando que, logo em seguida, o Júpiter e o Saturno vão entrar em Aquário. Recomendo aí, mais uma vez, a observação, né, dar uma olhada nesse vídeo para que vocês possam se informar a respeito das alterações que estão por vir. Tem muita coisa, é uma guinada atrás da outra aqui em 2021. Agora, se 2020 não estava para brincadeiras, por causa de todas essas pressões, reduções de poder, empobrecimento populacional, 2021 ele é uma guinada atrás da outra, um salto atrás do outro, né? As coisas não ficam paradas de jeito nenhum. Quando você pensa que vai ganhar uma estabilidade, as coisas avançam. E tudo avança no sentido de vamos tomar conta, vamos ganhar mais. A coisa boa que esse eclipse tem é a de promover esse interesse muito grande por aquilo que é novo, de sair da ignorância, de procurar, que são atributos, são virtudes ali do Sagitário, né? De sair da ignorância, de sair do lugar comum. E o eclipse também vai acontecendo para todos nós na medida de um grande exagero, né? O que vai ter de gente assim acreditando que pode tudo, que sabe tudo, que é capaz de qualquer coisa, que todas as coisas são realmente muito simples e fáceis, assim, parece que vai brotar das paredes, vai proliferar como uma praga, gente que vai ter uma hubris, né? Uma percepção de si muito inflada, né? Aliás, tudo infla, inclusive a economia, a inflação pode voltar ainda com mais força. Já estamos vendo aí uma diferença. Agora,
o ponto crucial, né, dessa leitura é que a sombra do eclipse, nós vimos uma sombra do eclipse no mapa do eclipse astrocartográfico, que é esse aqui, vocês estão vendo agora, do do mês de junho de 2020, onde a sombra passou majoritariamente na Ásia e também na África. Já o eclipse de dezembro de 2020, a sombra, olha aqui onde é que passa, ó, majoritariamente, assim, praticamente toda a América Latina, toda a América do Sul está tomada ali pela sombra do eclipse. Ele tem o epicentro ali na região, na parte sul do Chile, também sul da Argentina, vai mexer com várias circunstâncias envolvendo poderes vigentes, sistemas de ensino, pode ter uma alavancagem incrível por um lado, pode ter obstrução por outro, né? Cada sistema pode entrar em colapso de alguma forma. Então temos essa sombra acontecendo ali no sul da Argentina, mas isso aqui é o epicentro da sombra, mas toda a sombra vai pegar toda a América do Sul, o Brasil, obviamente, inclusive. Os efeitos também vão ser visíveis nas modificações indicadas pelas linhas astrocartográficas que passam nas diferentes regiões do mundo. Aqui na nossa região a gente pode esperar aquelas mudanças abruptas no clima que os eclipses sempre pressupõem modificações abruptas no clima, especialmente no mês anterior, no mês posterior e ainda no mês seguinte a passagem dele. Também nos meses que vão transitar do efeito dos 6 meses do primeiro para o efeito do eclipse seguinte também. Então, esse período pode mexer com as questões climáticas, geológicas, né? Tem tido terremoto aqui, né? Calma, que não vai explodir o Brasil, não. Mas podemos ter notícias de ondas maiores, mais tremores de terra em várias regiões da América do Sul, vulcões que ficam ativos. Essas situações também são frequentes. A gente não está dizendo que isso vai ocorrer invariavelmente, mas tem uma frequência maior, tem uma tendência a ocorrer esse tipo de coisa. As linhas de meio do céu e de fundo do céu do próprio eclipse vão passar aqui perto de Washington, nos Estados Unidos, vai passar por cima de toda a região norte do Brasil, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina, pega todo mundo, né? Mesmo que não esteja em cima diretamente do Paraguai e do Uruguai, todo mundo fica sujeito a isso aqui na América do Sul. Tem uma modificação geral de comportamento e, sobretudo, por causa dessa modificação do pensar os cânones, né? As coisas que nos baseiam para a gente pensar, para a gente raciocinar e conduzir nossa vida, elas podem ser acrescidas repentinamente de novas descobertas. Pelo mundo, a sombra do eclipse não passa pelo resto do mundo todo, mas temos algumas linhas críticas, né? Como essa daqui de Marte passando sobre a região do Oriente Médio, né? Que é uma expectativa que até se acalmou nos últimos tempos, mas continua a pegar Rússia, Irã, né? Arábia Saudita, né? Uma parte do leste europeu e uma parte do Oriente Médio, né? Então temos essa região aqui bastante castigada aqui, com situações conflituosas, tendências a incêndios e pequenas explosões. Mas a gente pode ver claramente que é justamente aqui, na nossa região, né, isso já vem sendo avisado desde o ano passado, desde 2019, que a gente já vem avisando que essa sombra vai deslocar lá do Extremo Oriente para cá, né? Então a tendência é que essas modificações recrudesçam, que as populações, os sistemas organizacionais, as formas de abordagem filosófica, as formas de organização e de educação e sistemas de saúde, todos entrem em ebulição ao longo de toda essa territorialidade, com repercussões em todas as partes do mundo. Esse eclipse vai dar trabalho para a Organização das Nações Unidas e todo mundo que atua nesse campo de relações e direito internacional, juntamente com a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, que está muito próxima desse eclipse, também de direitos humanos, né? A rediscussão disso vai acirrar bastante. Tem pessoas que ainda vão querer se manter diante de paradigmas antigos, né? Então é isso.
Não é a nossa pretensão fazer previsões absolutamente detalhadas, isso aí é uma coisa que a gente faz para região em região, a gente tem que estudar caso a caso, de mapa para mapa. É bom que você, por exemplo, se você quer saber como é que o eclipse te atinge, contrata aí os serviços de um astrólogo que você conheça, que você confie, para fazer a leitura para você e verificar como é que isso vai atingir as questões da sua vida. Temos aqui também na Escola Carlos Holanda Astrologia todo um manancial de cursos que você pode fazer para entender melhor esses processos todos que estão por vir. Inclusive o de trânsitos planetários, o de astrologia como e quando, soluções planetárias, vários outros que estão à sua disposição. É só entrar lá na plataforma, conhecer como é que é o sistema e se inscrever. Eu vou ficando por aqui, eu sou Carlos Holanda, não esquece de curtir, se inscrever no canal e deixar o seu clique ali no sininho para poder acompanhar as novidades aqui. Um beijo e até a próxima com mais vídeos surpreendentes sobre previsões para o mundo. Beijo!